Diziam que aquele homem era incapaz de demonstrar medo, mas, naquela manhã, quando os 4 guerreiros o cercaram e anunciaram que ele se casaria com uma desconhecida da tribo, o coração de Ethan McRae quase saiu pela boca. Mais tarde, as pessoas da cidade diriam que foi punição, outros diriam que foi misericórdia, mas a verdade é esta. Ethan foi forçado a se casar com uma nativa que jamais tinha visto, e o que aconteceu em seguida chocou a todos. Ninguém imaginava que aquele casamento imposto mudaria não apenas o destino de um homem e de uma mulher, mas o equilíbrio inteiro entre 2 mundos. Ethan McRae era conhecido no território como um homem de poucas palavras, trabalhador incansável e dono de uma postura que fazia até mulas teimosas recuarem. Filho de pioneiros, crescera acreditando que tudo se resolvia com suor, terra e coragem. Nunca teve medo de tempestades, de feras, nem mesmo de homens armados, mas jamais enfrentara nada parecido com aquilo. Aquela manhã tinha cheiro de fumaça distante. Ethan estava na cerca ao sul da fazenda quando ouviu o som de galopes firmes. Levantou o rosto e viu 4 cavaleiros apaches, montados em silhuetas recortadas contra o sol. Não houve tempo para alcançar o rifle. Um deles ergueu a mão, em sinal de paz, mas o gesto não o tranquilizou. "Ethan McRae?" perguntou o líder, em inglês firme. "Sou eu. Você vem conosco. Há um acordo a ser cumprido." Ethan franziu a testa. "Acordo? Eu não fiz nenhum acordo." O guerreiro aproximou o cavalo até ficar a poucos passos. "Seu irmão fez", disse, "antes de morrer." Foi como levar um soco no estômago. O irmão de Ethan, Daniel, havia morrido meses antes, em circunstâncias que o próprio Ethan nunca entendeu totalmente. Agora, aqueles apaches vinham cobrar algo? "Que acordo?" perguntou ele, com a voz baixa. O líder respondeu sem hesitar. "Um casamento." Silêncio. Puro, absoluto. Ethan soltou uma risada incrédula. "Um casamento? Com quem?" "Com a filha de um dos nossos anciãos. Você honrará a promessa que Daniel fez." Ethan sentiu o sangue gelar. "Eu nunca vi essa moça. Isso é absurdo." "É a lei entre nossos clãs", disse o Apache, e Daniel sabia disso. Antes que pudesse protestar, ele ouviu as palavras que mudariam tudo. "Se você recusar, haverá guerra." Ethan olhou para as terras ao redor, sua fazenda, seu lar. Uma guerra destruiria tudo, não apenas dele, mas da cidade, das famílias vizinhas, de inocentes que nada tinham a ver com a promessa imprudente de Daniel. Respirou fundo. "Me levem", disse ele. E assim começou a história que ninguém, nem o próprio Ethan, poderia imaginar. Os Apaches o conduziram por horas até o vale onde a tribo se instalara para o verão. Ethan observava tudo. A disciplina, as famílias, os anciãos conversando sob sombras de rochas, crianças correndo livres. Nada ali parecia hostil, mas todos o olhavam como se ele fosse uma sombra atravessando o sol. O ancião Tyrone, homem de cabelos longos e grisalhos, aproximou-se dele. "Você é Ethan McRae", afirmou, como se o nome tivesse peso. "Daniel falou muito sobre você." "Então sabe que eu não sou ele", respondeu Ethan. "Sei", disse Tyrone, "mas sei também que seu irmão trouxe paz numa época em que poderíamos ter sangue. Ele nos salvou e prometeu que, para fortalecer esse laço, sua família se uniria à nossa." Ethan respirou fundo. "E onde está minha noiva?" O ancião olhou para trás e Ethan seguiu o olhar. Uma jovem caminhava pela clareira. Primeiro viu o movimento dos cabelos negros, brilhantes como obsidiana. Depois, o porte firme, não arrogante, mas orgulhoso. O vestido simples de couro trabalhado, as pinturas discretas no rosto. Os olhos, de cor castanho avermelhado, profundos como um pôr do sol em chamas. Ela não parecia surpresa ao vê-lo.
Aproximou-se com passos leves. Tyrone apresentou. Esta é Ayanna, minha filha. Ethan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela, por outro lado, falou com serenidade absoluta. Eu sei quem você é, Ethan McRae. Eu aceitei este casamento por dever, não porque o escolhi. Aquilo perfurou Ethan como uma flecha. Parece que temos algo em comum, murmurou ele. Os olhos dela estreitaram-se, não por raiva, mas por uma curiosa centelha de análise. Meu pai acredita que esta união unirá nossos mundos, disse Ayanna. Mas eu acredito que obrigar dois estranhos a dividirem uma vida pode destruí-los. Eu não quero destruir ninguém, respondeu Ethan. Apenas quero entender por que meu irmão fez essa promessa. O ancião interveio. Isso, com o tempo, será explicado. Agora, preparem-se. O casamento será ao pôr do sol. Ethan sentiu o coração afundar. Ele estava prestes a se casar com uma desconhecida e com uma tribo inteira observando cada passo. Mas o que realmente o assustava era outra coisa. Ayanna não parecia ter medo dele. Ela parecia ter medo do destino. O pôr do sol tingiu o Vale de Dourado quando Ethan e Ayanna foram chamados para o centro da aldeia. O ritual foi simples, mas solene. Eles ficaram frente a frente, separados por apenas um passo. Uma fogueira ardia entre eles, representando o espírito da união. Ayanna mantinha o olhar firme. Ethan também. Dois desconhecidos tentando ler um ao outro. O ancião Tyrone ergueu uma pequena concha cheia de ervas e lançou-a ao fogo. A fumaça subiu em espirais. Hoje, dois caminhos se encontram, proclamou ele. Não pela escolha, mas pela necessidade. Que, com o tempo, escolham permanecer no mesmo caminho. Ayanna estendeu a mão. Ethan fez o mesmo. Quando seus dedos se tocaram, uma onda de algo estranho, não exatamente calor, não exatamente choque, percorreu o braço de Ethan. Ayanna pareceu sentir também, porque seus olhos se ergueram como se o mundo tivesse mudado ligeiramente. O ancião amarrou um cordão de couro envolvendo os pulsos dos dois. Agora são marido e mulher. As pessoas murmuraram, cantaram baixinho, bateram tambores de forma ritmada. Eles, no entanto, apenas se olharam por alguns segundos, sem saber o que dizer. Até que Ayanna, baixinho, murmurou. Não espere de mim o que ainda não posso dar. Nem você de mim, respondeu Ethan. Esse foi o início. Não romântico, não ideal, mas real. E, de certo modo, honesto. Após a cerimônia, Ethan recebeu uma pequena tenda ao lado da de Ayanna. Não dividiriam o mesmo espaço, não ainda. Isso era parte do ritual de respeito entre seus povos. Na manhã seguinte, Ethan percebeu duas coisas. Ayanna era mais independente do que qualquer mulher que ele já conhecera. Ela parecia ter absoluta certeza de que ele não servia para nada dentro de uma aldeia Apache. Quando ele tentou ajudar a cortar lenha, ela disse: "Não precisa provar força. Aqui todos sabem que você é forte. Quer provar algo? Prove que sabe ouvir." Quando ele tentou ajudar a preparar ervas, ela tirou a tigela das mãos. "Você mistura as plantas erradas, podem ser venenosas." Quando ele tentou conversar, ela respondia com frases curtas, medidas. Havia tensão, mas também havia curiosidade. Ayanna observava Ethan mais do que admitia. E Ethan notava tudo. A maneira como ela inclinava a cabeça para ouvir longe, como se a natureza falasse com ela. Como seus dedos dançavam ao trançar penas. Como a expressão dela suavizava quando crianças vinham pedir histórias. Mas sempre que ele tentava se aproximar, ela erguia paredes. Até a noite em que ele a salvou. 2 semanas após o casamento, Ethan já se acostumara com boa parte da vida na aldeia. Mas naquela noite tudo ficou diferente. À beira da fogueira comunitária, todos estavam ouvindo histórias.
A lua estava alta quando os cavalos chegaram do norte trazendo más notícias. "Homens armados estão vindo!" gritou um dos batedores. "Procura um homem branco que está entre nós." Ethan soube imediatamente. Era por causa dele. Provavelmente algum grupo de comerciantes ou caçadores que não aceitavam alianças com os Apaches, ou talvez alguém que odiava os McRae. O motivo pouco importava, o perigo era real. Ele foi até o ancião. "Eu vou sair daqui, é a mim que querem." "Não", disse Tyrone, "você é parte da tribo agora. Não colocarei vocês em risco." Mas antes que a discussão continuasse, a Iana surgiu ao lado dele. "Eu sei um caminho", disse ela com voz baixa. "Vem comigo." Eles correram pelas árvores, tentando evitar qualquer trajeto óbvio. Mas, ao chegarem perto de uma encosta, ouviram o assobio de uma bala. Depois, outra. A Iana empurrou Ethan contra as rochas. "Fique abaixado", gritou ela. "Eu não vou te deixar aqui." "Não é você que está me protegendo", disse ela, deslizando para trás de uma árvore com a agilidade de um felino. "É o contrário." A luta foi rápida. Ethan conseguiu deter um dos atacantes, mas outro surgiu por trás dele e teria golpeado Ethan se a Iana não tivesse gritado: "Cuidado!" Ela se jogou sobre ele, empurrando-o para longe da lâmina que passou rente ao seu pescoço. Quando a poeira baixou, Ethan a segurou pelos ombros. "Você está bem?" perguntou, ofegante. A respiração dela estava rápida, o rosto próximo demais. "Eu teria sido estúpida se deixasse meu marido morrer", respondeu ela, mas havia tremor na voz. Ethan a encarou por longos segundos. "Obrigado", disse ele, com sinceridade profunda. Os olhos dela se suavizaram pela primeira vez. "Não agradeça ainda", murmurou. "Ainda não sei o que penso de você." Mas era mentira. Naquele exato instante, os dois sabiam. Alguma coisa tinha mudado. Após o ataque, Ethan e a Iana começaram a conversar mais. No início, eram trocas tímidas. Depois, conversas longas. Ethan contava sobre o irmão, sobre a perda, sobre o peso da promessa que nunca pediu para carregar. A Iana contava sobre a responsabilidade de ser filha de Tyrone, sobre as expectativas que todos tinham dela e sobre a solidão de sentir que sempre precisava ser perfeita. Um dia, enquanto caminhavam pelo rio, ela perguntou: "Você odeia estar preso a este casamento?" Ethan pensou antes de responder. "No início, sim, mas não porque fosse contigo, porque eu não gosto de não ter escolha." "Eu também", disse ela. Ele sorriu, pela primeira vez sem tensão. "Talvez agora possamos escolher algo juntos." A Yara desviou os olhos, mas o rubor era visível. Foi nessa mesma semana que ela adoeceu. Febre alta, suor frio, dor de cabeça. Ethan ficou ao lado dela o tempo inteiro. Segurava a mão dela quando tremia, trocava com pressas, falava baixinho para mantê-la acordada. Em certo momento, no auge da febre, ela abriu os olhos. "Ethan, estou aqui. Eu pensei que você fosse embora quando melhorasse." Ele segurou a mão dela com mais firmeza. "Eu não vou a lugar nenhum sem você." Ela fechou os olhos. Uma lágrima escapou. A febre passou no dia seguinte, mas algo mais também tinha passado: a distância. Certa noite, sentados lado a lado na beira da fogueira, Ethan percebeu que a Iana estava fria. Sem pensar, tirou o poncho dele e colocou sobre seus ombros. Ela olhou surpresa. "Você está tremendo", disse ele. "E agora você também vai", retrucou ela. "Então dividimos", respondeu Ethan. Com cuidado, puxou a mais próxima. Os ombros tocaram-se primeiro, depois os braços, depois as respirações. A Iana não se afastou. Ficaram assim por longos minutos, ouvindo tambores distantes e o vento entre as árvores. Foi ela quem falou primeiro.
Ethan, você acredita que duas pessoas podem aprender a se amar por escolha? Ele virou o rosto para encontrar o dela. Eu acredito que duas pessoas podem se amar quando se permitem ver uma a outra de verdade. Ayana sustentou o olhar. E então, pela primeira vez desde que se conheceram, ela aproximou o rosto, devagar, hesitante, e encostou a testa na dele. Um gesto simples, profundo, intenso. Eu não tenho mais medo de você, sussurrou. Eu também não tenho mais medo de você. A risada dela foi suave, quase tímida. Ficaram assim pelo resto da noite. Nenhum beijo, nenhuma pressa. Apenas dois mundos finalmente se tocando. Semanas depois, Ethan recebeu uma mensagem urgente de Red Hollow, a cidade mais próxima. Queriam resposta sobre o desaparecimento dele. Alguns acreditavam que fora sequestrado, outros que tinha se juntado aos Apaches por traição. Ethan e Ayana foram juntos. Quando chegaram, o salão inteiro parou para olhar. As pessoas sussurraram. Ele casou com uma nativa? Isso é loucura! O que vai ser da família McRae? E é dessa moça? Ela é perigosa. Ayana permaneceu firme, mas Ethan viu a tensão nos olhos dela. Ele subiu no palanque. Eu não fui sequestrado, anunciou. Fui honrar a promessa que meu irmão fez antes de morrer, uma promessa de paz. E esta, apontou para Ayana, é minha esposa. O murmúrio virou um turbilhão. Vocês podem não entender, continuou Ethan, mas ela salvou minha vida. Sua tribo salvou, e eu não vou permitir que nenhum de vocês a desrespeite. Silêncio pesado. Até que a viúva Thompson, uma das mulheres mais influentes da cidade, avançou e ergueu o queixo. Pois eu acho que ela é corajosa, disse, mais corajosa do que muitos homens daqui. O clima mudou. Um por um, os moradores começaram a se aproximar, curiosos, desconfiados, mas sem hostilidade. Ayana olhou para Ethan com surpresa. Ele sussurrou para ela. Você não está sozinha, não enquanto eu existir. E pela primeira vez, ela pegou a mão dele, sem hesitação. Naquela mesma noite, Tyrone chamou Ethan e Ayana à parte. Está na hora de você saber por que seu irmão fez esse acordo, disse o ancião. Ethan tensou o maxilar. Estou ouvindo. Tyrone respirou fundo. Anos atrás, um grupo de homens da cidade queria expulsar nossa tribo. Planejavam envenenar o rio. Daniel descobriu e veio secretamente avisar. Ele arriscou a própria vida para impedir um massacre. Para selar a paz, prometeu que suas famílias seriam unidas. Ethan ficou mudo. Daniel nunca contou nada, não buscou crédito, não pediu nada em troca. Ele disse, completou Tyrone, que você seria capaz de construir uma ponte que ele não pôde terminar. Ethan ficou imóvel, mas Ayana tocou seu braço. Você não está preso a uma promessa, disse ela. Você pode escolher o que fazer agora. Ethan olhou para ela. E, naquele instante, finalmente soube sua escolha. Na manhã seguinte, diante da tribo e de parte da cidade reunida, Ethan tomou a palavra. Quando este casamento começou, eu não queria estar aqui, nem ela. Mas hoje, ele virou-se para Ayana, segurando sua mão. Hoje, eu quero. Ayana arregalou os olhos, surpresa real. Ethan continuou. Não por obrigação, não por promessa antiga, mas porque eu a vejo, eu a admiro, eu a respeito e eu a amo. As pessoas ao redor se entreolharam, chocadas. Um casamento forçado transformado em amor verdadeiro era mais do que inesperado, era quase impossível. Ayana respirou fundo. Os olhos dela brilhavam, não de choque, mas de emoção acumulada. Ela então falou, com a voz firme, mas trêmula.
Eu também escolho você, Ethan McRae. E, pela primeira vez desde que este casamento começou, eu sou sua esposa por vontade própria. Um silêncio reverente se espalhou. Depois, como uma onda, as pessoas começaram a aplaudir, a celebrar, a rir, a abraçar. Ethan puxou a Iana para perto. "Posso?" perguntou quase num sussurro. Ela sorriu. "Pode." E o beijo que finalmente trocaram foi tudo o que o destino havia prendido, adiado e aguardado. Um beijo que realmente chocou a todos. Nos meses seguintes, Ethan ajudou a construir novas rotas de comércio entre a cidade e a tribo. A Iana passou a ensinar sobre ervas e cura para mulheres da cidade. Ele aprendeu o idioma dela. Ela aprendeu a vida dele. Construíram uma casa no vale, nem na cidade, nem na aldeia, mas entre os dois mundos. O lugar perfeito para um amor que nasceu improvável e cresceu verdadeiro. A Iana, certa noite, encostou a cabeça no ombro dele. "Você percebe que nossa história começou como um erro?" "Não", disse Ethan. "Começou como uma promessa e terminou como uma escolha." Ela sorriu. "Eu teria recusado este casamento para qualquer outro homem." "Que sorte a minha", respondeu ele. O vento soprou sobre as montanhas. A fogueira crepitou. E eles ficaram ali, juntos, unidos, escolhidos. Não pelo destino, mas um pelo outro.